Bom, pessoal, vamos falar aqui do protocolo RTP. O protocolo RTP é um protocolo de transporte que provê serviços de entrega de ponto a ponto para dados com características de tempo real, como áudio e vídeo interativo. Aplicações típicas rodam no RTP sobre uma UDP/IP. Fazer uso de seus serviços de multiplexação e checksum, porém, o RTP pode ser usado como um outro protocolo de transportes. O RTP suporta transferência de dados e destinos múltiplos usando a distribuição por multicast, se disponível nas redes. Aplicações do RTP. Troca do TCP, protocolo sofisticado, por um protocolo simples. Normalmente, aplicações em tempo real não necessitam de funções do TCP. Então, o que vem a ser isso? São alguns algoritmos para aplicações de multimídia que tratam a falta de dados ou erros de transmissões. Tempos de retransmissões do TCP é normalmente substituído pelo simples aquecimento dos dados que faltam. O protocolo RTP de transportes é um protocolo em tempo real, né? Ele fornece funções de transportes adequando para aplicações de transmissões de dados em tempo real, né? Com vídeos e áudios. Os dados são os dados de simulações mais os serviços de rede multicast e unicast da RTP não trata da reserva de recursos e não garante qualidade nos serviços para serviços em tempo real. O transporte de dados é agravado por um protocolo de controle RTCP para permitir o monitoramento do fornecimento dos dados de forma escalável para grandes redes multicast e para fornecer controle mínimo e funcionalidades de identificação. O RTP e RTCP são projetados para ser independentes do transporte subjacente a camadas de rede. O protocolo suporta a utilização de RTPs, livres tradutores e misturadores. Vem a ser essas algumas das coisas. A arquitetura do protocolo RTP não especifica protocolos. A RTP não especifica um protocolo por completo. Define papéis básicos, operações e formatos das mensagens e aplicações específicas adicionam o controle necessário para cada uma delas. Como vemos na figura ao lado aí, né, gente? Eles rodam, que as camadas do RTP rodam em cima de um timestamp, que vem a reproduzir os dados da forma contínua. Exige que o timestamp daí reconstrói e sincroniza os dados, né? Aplicações em tempo real utilizam os timestamps para rodar os dados, né? É comum na maioria das aplicações em tempo real um timestamp, incorporando o framework do RTP, né? Bom, pessoal, vamos ver agora as abrangências do RTP. Embora o RTP tenha sido projetado para satisfazer principalmente as necessidades e conferências em multimídia e múltiplos participantes, ele não se limita a esta aplicação em particular. O armazenamento de dados contínuos, simulações distribuídas, interativas e aplicativos de controle de processos. Em medidas remotas também podem aplicar o RTP. O que vem a dizer isso aí? São dados bufferizados na recepção de atingir os playbacks, os ports, os limites das posições. Se não houver os jets, sempre haverá uns CAD frames bufferizados. Cada caso ocorre atraso, haverá frames bufferizados. Né? Ocorrem os atrasos, haverá os frames bufferizados. O RTP foi projetado para operações em multicast, tráfego de dados, tráfego de controle, mensagens de feedback são enviados a todos os participantes dos grupos. Gastos de largura de banda. Esses gastos de largura de banda, o que vem a dizer isso? Que ele tem uma grande latência, gasta bastante banda para incrementar os protocolos RTP para áudio e vídeo, né? Então, o que vem a dizer essa transferência aí. Multicast, as vantagens dos trabalhos multicast. Todos os clientes ouvem o feedback dos demais. Assim todos ficam sabendo quanto de banda é gasta com o feedback. Com esse conhecimento, os participantes podem diminuir e retardar as mensagens de feedback. Outros hosts podem ouvir e medir a qualidade das transmissões nas redes, da natureza humana, né? Somente
somente eu tenho problemas com essa qualidade para os demais. O RTP básico é definido através das RFCs 3550. Características que contêm campos e cabeçalhos, números de sequências, marcas de tempo, normalmente rodam sobre um UDP. Os cabeçalhos, as RFS, essa RFS 3650, vem ser a última que vem referenciando o RTP, mas ela vem de um serviço de várias RFS. Então, vamos supor que ela tem as RFs 3650, 3651, 3513, a 3261, a 2914. Isso aí são 2914 são princípios de controle de congestionamento. A 2922, Internet Message Format. A 2762, amostragem de grupos de composições na RTP. A 2543 é seção instituição protocolo. Então, são várias RFSCs que vêm referenciando o protocolo do RTP, né? Temos a 2401 também, que é uma arquitetura de segurança para a internet em protocolos. Temos a arquitetura 2327, que vem a ser a SDP, seção de inscrição em protocolo. Temos mais algumas que serão a 2326, Real Time Stream, protocolo STSP, né? Tem a UTF-8, que é um formato de transmissão de ISO 10646, que vem a ser a RFS 2279. Temos a 2219, palavras-chave para o uso dos RFS para indicar os requisitos de níveis. Então são várias delas, né? Temos a 1819, que é uma atribuição de endereços para a internet privada. Temos a 1889, que vem a ser a pioneira no RTP, que é um protocolo de transporte para aplicações em tempo real. E temos a RFS 1750, com recomendações aleatórias para a segurança dos protocolos RTP. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho também no cabeçalho RTP, né? O cabeçalho RTP, ele tem vários dados, ele vem a ser formado em relação a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frameworks de cabeçalhos, né? Os cabeçalhos de protocolos RTP de transporte não fornecem nenhuma informação sobre o tempo de transmissão dos pacotes. Essas informações possibilitam ao receptor tentar compensar atrasos tais como o JETS e a latência. O RTP tem no seu cabeçalho um campo específico para as informações de tempo, que é o timestamp. Em destaque na figura a seguir, essas informações são usadas para determinar os JETS e outros atrasos na rede, né? A gente pode ver na figura que a gente tem aqui no cabeçalho RTP, que tem os timestamps, tem os SSRCs, tem os CSRCs, que são os identificadores, né? A sequência de números e mais outras partes do cabeçalho, que vem ser a UV, que seria a versão, que identifica a versão de RTP utilizada. Este NITS descreve a versão 2, né, os protocolos 2, versão 0 foi inicializada, desenvolvida para o VAT, ferramenta de transmissão de áudio. O P vem ser acolchoamento de plugins, vem ser um bit, né? Esse bit é 1 quando existem um ou mais octetos adicionais ao final do pacote, que não fazem parte dos dados. Esses deverão ser ignorados pois estão ali apenas devido a certos algoritmos de encriptação, necessitam de um tamanho fixo de blocos. O último octeto do acolchoamento possuirá informações de quantos octetos foram inseridos. O terceiro vem a ser o X, né? Se esse é um byte, o cabeçalho fixo será seguido de apenas uma extensão de cabeçalho. Depois vem a conta CSRC, são 4 bytes, quantidade de identificadores CRC presentes no cabeçalho. Esses serão explicados mais à frente. O número de CRC está limitado a 0 e 15. Depois vem o M, que é o marcador. Esse byte pode ser usado para aplicações para marcar determinados pacotes. Tipos de dados, que vem a ser 7 bytes. Esse campo define os tipos dos dados e no pacote e como devem ser interceptados pela aplicação. Um número sequencial, 16 bytes, né, que é a sequência number. Esse campo serve para ordenar os pacotes de uma comunicação.
sendo que os primeiros pacotes recebem um número sequencial aleatório e os seguintes recebem o número sequencial do pacote imediatamente anterior, incrementado de 1, né? Depois vem assim um carimbo de tempo, que é o timestamp, né, que ilustra o momento em que o primeiro octeto do dado foi gerado. Depois vem os identificadores SRC, fonte de sincronização, que é 32 bytes, identifica as fontes de sincronização. Cada participante de uma sessão RTP escolhe a forma aleatória do identificador que irá identificá-los dentro das sessões frente aos participantes. Há problemas de duas fontes entre os SRCs e quase nula. Mas mesmo assim, todas as aplicações RTPs devem estar preparadas para detectar soluções de colisões. E por último, vem o identificador CSRC, que identifica as fontes que contribuem para a formação dos dados contidos no pacote. Esse identificador se aplica aos pacotes gerados pelos misturadores. Bom, pessoal, isso aí seria os cabeçalhos, né? Daí temos as sequências de números aí, os timestamps, SRCs, tudo isso aí a gente falou em termos de características, né? Que as características usam um formato de frame para todas as mensagens. Esse formato é aleatório pela adição de aplicações específicas. Os transportados sobre uma UDP, né? Mas suporta outros protocolos. Não tem uma porta bem conhecida, depende de aplicações. Os áudios simultâneos são transmitidos, áudios e vídeos simultâneos são transmitidos em sessões RTPs distintas, RTPs e RTCP-SPs, para ambas as sessões. Portas UDPs e endereços multicast diferentes para cada sessão. Mantém uma sincronização entre o áudio e o vídeo. Tem várias vantagens. Como tem sincronização, tem várias vantagens sobre isso. Os usuários podem ser ambos os extremos ou apenas um deles, né? O Headcast composto evita overhead de controle. Aplicações consomem muita largura de banda, aplicações enviam pequenas quantidades de dados e reduz o overhead e ajuda a transmissões eficientes, né? Esses seriam os líderes deles, os líderes compostos, né? Daí, agora vamos ver algumas coisas sobre problemas de multiplexação. Não há como identificar tipos diferentes de payload, codificações diferentes, problemas de temporização e sequenciamento se houver, diferentes para diferentes mídias. Mensagens RT-PC descrevem apenas um espaço de números de sequências e temporizações. O RTP Mixer não é capaz de combinar tipos diferentes em strings, gerenciamento de largura de banda e recepção de strings heterogêneos.